Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal da Semente Estrelar e bora lá, desta vez para uma tiragem intuitiva e terapêutica. Eu vou colocando o jogo na mesa e vou desenvolvendo intuitivamente a abordagem e a tiragem, vou adaptando para todas as situações que me parecerem possíveis e vocês podem e devem traduzir para o que fizer mais sentido para vocês, ok? Façam um pedido, uma oração ao vosso anjo da guarda para vos ajudar a ter a orientação correta durante esta leitura e poderem, portanto, captar a mensagem que seja significativa para o vosso momento, ok? Portanto, mentalizem alguém, mentalizem a pessoa que vocês gostam, o vosso ser amado, independentemente da vossa situação neste momento, e vamos ver o que é que as cartas têm para nos dizer. Mentalizem esse ser amado, relembrando sempre que a tiragem é coletiva e temos aqui várias energias envolvidas, portanto, pode não ressoar tudo a 100%, é normal. E relembrando também que o vídeo é temporal e vale no momento em que o encontrarem e o abrirem. Vamos ver o que é que a espiritualidade tem para passar relativamente à vossa situação na vossa vida amorosa com esse ser amado que estão a mentalizar. Oito de copas, a carta do desapegar. Então, logo para abrir, energia dessa pessoa que vocês mentalizaram. Temos a carta do desapegar, a carta do oito de copas. Uma carta que me indica que de alguma forma vocês estão a viver uma situação de afastamento com essa pessoa. Poderia ter sido esse afastamento proporcionado por parte dessa pessoa, por alguma atitude ou falta de atitude que ele ou ela teve, e portanto ter provocado aqui o afastamento. No entanto, é um afastamento com sentimento. É isso que me fala aqui com esta carta. Talvez, para alguns casos, esse ser amado só depois de se ter afastado, quer tenha feito asneira, quer tenha pisado na bola, quer tenha acontecido o que tivesse acontecido, só depois de ter provocado o afastamento, é que tomou a noção daquilo que sentia por vocês. Pode ser uma pessoa tendencialmente desapegada, daquelas pessoas que têm um estilo de apego mais evitativo, ok? Portanto, que têm um jeito de gostar e um jeito de amar que, em alguma medida, pode diferir da vossa forma de amar e de gostar. Pode ser uma pessoa mais prática, mais racional, alguém que não é muito voltado a demonstrar sentimentos, mas que é como se estivesse a cair, não é? Está a cair aqui a gota na água. A água fala das nossas emoções. É como se ele estivesse a cair em si, ou fosse cair em si muito brevemente, porque é algo que já vibra na energia. Então, há a possibilidade dessa pessoa cair em si no sentido emocional, de realmente tomar consciência e se tocar com ele próprio ou ela própria, de que realmente tem um sentimento por vocês e que poderia ter desconsiderado esse sentimento.
optado por outra área da vida, por outro caminho, por outra pessoa, seja qual for a situação, ok? Houve aqui um desapego, houve aqui um deixar de lado, não deu importância em alguma medida e desconsiderou, colocou de parte. No entanto, não conseguiu esquecer, está a cair em si. A cartinha da estrela que me fala precisamente nesse silêncio, não é? Pode ser um ser amado que neste momento esteja com a comunicação completamente cortada. Esta carta fala-nos de silêncio, fala-nos do silêncio dessa pessoa, mas de uma conexão muito forte que a pessoa sente e que vocês também sentem por ele ou por ela. Porque este arcano é o arcano da estrela. E a estrela fala em propósito e conexão espiritual. Então, se foi uma pessoa desapegada que desconsiderou, que deu aí um corte, e se pensou que poderia facilmente seguir um outro caminho, a pessoa não se consegue desligar. E reparem que temos aqui uma lua cheia. A lua revela as fragilidades emocionais dessa pessoa. Ele a cair em si, ou ela a cair em si, de que realmente vocês não lhe são indiferentes, de que não consegue desapegar, por muito jeito desapegado que a pessoa tenha, de uma forma natural. Então é alguém que se pega a refletir muito sobre as próprias emoções e que passa por momentos de confusão emocional. Porque foi alguém que teve tendência a querer seguir outro rumo, a querer optar por outra escolha. Mas como não consegue desconectar, fica confuso, fica baralhado, fica instável. É uma pessoa que tem medo, o próprio jeito desapegado dele ser pode ser inconscientemente uma forma de defesa por medos e inseguranças que a pessoa tenha relativamente ao campo amoroso da vida afetiva. Mas na mesma medida que tem um medo na entrega, também tem uma saudade. Tem uma recordação daquilo que foi e que já não é mais, ou daquilo que poderia ter sido e a pessoa não deixou que acontecesse e virou as costas. Então há um apego ao passado. Há um apego à vossa situação. Aqui já está de caras para mim que vocês estão afastados dessa pessoa. Okay? Que neste momento provavelmente não têm nenhum tipo de relacionamento nem de comunicação com essa pessoa. E mesmo se existir uma pequena fatia que me digam: Diana, eu neste momento estou num relacionamento com essa pessoa, então acredito que estejam a dar aí um tempo ou que estejam mais afastados emocionalmente. É alguém que idealiza muito, que tem saudades até daquilo que não permitiu que acontecesse. E de alguma forma, por a pessoa ter este jeitinho desapegado, que pode de certa forma bater de frente com vocês, se tiverem um modo de amar e de levar a vida amorosa mais emocional, não é? E mais apegado, pode bater de frente, serem jeitos diferentes de amar. Este jeito do desapego, que é uma característica dessa pessoa, por natureza, pode ser uma forma de defesa que venha de algum trauma lá atrás, que precise de uma cura. Porque esta carta da estrela também me fala da necessidade de cura. Não é? Um trauma de infância, um relacionamento do passado em que a pessoa se sentiu traída e que ficou de alguma forma também ferida e que não conseguiu superar. E a vossa própria história e conexão também precisa de uma cura, muito provavelmente por uma atitude de corte por parte dessa pessoa. Mas deixem-me ver a energia que vocês estão a vibrar da vossa parte. Temos a carta da Lua. Aqui neste deck de Osho, representa as vidas passadas.
mas aqui corresponde ao arcano maior da Lua. Então, vamos começar pelo início. Arcano maior da Lua, não é? Devido a esta atitude desapegada da pessoa, não é? Que aqui diz-me que a pessoa colocou de parte a vossa relação. Vocês sentiram-se colocados de parte, uma pessoa que não correspondeu na mesma medida emocional. Então vocês ficaram a vibrar duas coisas principalmente. Em primeiro lugar, ficaram abalados emocionalmente. Temos aqui pessoas tristes, pessoas melancólicas, pessoas magoadas, mais frágeis emocionalmente, por causa de uma atitude cortante por parte desta pessoa. Ok? Em segundo lugar, temos pessoas que deixaram de confiar, pessoas desconfiadas, pela atitude dele ou dela não ter provocado estabilidade e segurança. Por ser uma atitude que deixou a desejar e que ficou aí no ar coisas por explicar, mal entendidos. Vocês ficaram sem entender o porquê deste afastamento, na realidade. O porquê deste corte. Mas eu posso acrescentar mais uma informação com o arcano da estrela e o arcano das vidas passadas. Vocês têm relação kármica que já vem de lá de trás de outras encarnações. Então as vossas almas encontraram-se, não foi por acaso, porque nada é por acaso, não é? Mas tiveram um propósito muito forte de se terem encontrado. Para um resgate kármico, para um equilíbrio kármico de alguma coisa que ficou desequilibrado numa vida passada, porque as vossas almas já se haviam encontrado. Okay? Podemos ter aqui almas afins, almas gêmeas, e nem sempre, às vezes as pessoas confundem e metem muito romantismo nas almas gêmeas. Nem sempre um relacionamento de almas gêmeas são flores e são rosas, não é? Almas gêmeas não são necessariamente parecidos um com o outro. Podem ter jeitos muito diferentes de lidar com o relacionamento e jeitos diferentes de saber amar. Ok? No entanto, se tiverem a oportunidade de se juntarem, provavelmente vai haver uma sintonia, porque as vossas diferenças complementam-se. É isso que eu sinto aqui. Ok? Deste lado eu vejo um ser amado muito cortante, uma pessoa desapegada, que desconsiderou, que colocou de parte e que provocou aqui a vossa fragilidade emocional, a vossa mágoa, o vosso ressentimento, o vosso medo e o vosso receio de se entregarem novamente, se houver essa oportunidade. Porque a atitude pouco responsável a nível afetivo deixou a desejar e vocês ficaram automaticamente com o pé atrás. Alto lá, afinal, qual é a verdadeira intenção desta pessoa? Uma pessoa que eu depositei uma expectativa e, para além de sair uma expectativa frustrada, a pessoa ainda se demonstrou fria e inconsequente. E deu-vos motivos de desconfiar, até mesmo do ponto de situação em que se encontra a vida dele ou dela neste momento. Há coisas na vida dessa pessoa que provavelmente vocês desconfiam e colocam hipóteses, mas não têm a certeza. Porque o próprio comportamento foi confuso, não foi claro, foi obscuro, com um toquezinho de, entre aspas, de crueldade. Alguém que não correspondeu emocionalmente, não nutriu emocionalmente. E vocês ficaram numa energia muito mais
de desconfiança, de medo de se entregarem novamente. Provavelmente vocês entregaram-se com todo o coração, têm um jeito mais emocional e a pessoa cortou. Podemos ter aqui casos de paquera, de pessoas que só se estavam a conhecer através das redes sociais, por exemplo, e vocês depositaram expectativa em conhecer essa pessoa e desenvolver para um futuro encontro e relacionamento, e a pessoa não ter correspondido e ter provocado falha na comunicação, silêncio, afastamento, ausência, até mesmo de uma forma fria. Vocês tentaram dar o vosso calor, o vosso carinho, e a pessoa, pau. Vamos ver mais relativamente a vocês. A maturidade, a cartinha da maturidade. Então, com esta dor emocional, o que é que está a acontecer? Não é? O tempo está a passar, porque a carta da estrela é lenta, não é? A vossa expectativa, vocês estavam ali na esperança de que a pessoa tivesse uma atitude e nada acontece. Então passa o tempo, essa melancolia e essa tristeza prolonga-se e vocês, visto que há uma falha na resposta, estão a começar a amadurecer a nível emocional. Em primeiro lugar, muitos de vocês nesse amadurecimento, a ver essa pessoa com outros olhos. No início talvez tivessem muita vontade de o chamar ou de a chamar para junto de vocês, de investir nesse relacionamento, de dar o vosso amor, o vosso carinho, de se darem a conhecer, de fazerem os possíveis e os impossíveis para que tudo desse certo, não é? Mas o relacionamento é uma via de mão dupla e não foi isso que aconteceu, não é? Vocês tinham a vossa mão aberta, aliás, tinham as duas, mas eram as duas para dar e nada receberam. Então estão a amadurecer no sentido emocional para ver a pessoa por um outro prisma, por um outro ângulo e terem a consciência que desta parte tem que haver um esforço. Na mesma medida que vocês se doam, esta parte também teria que tomar atitude. Então é um florescer, um amadurecimento, até na própria forma de vocês se encararem a vocês mesmos, no sentido de terem a consciência daquilo que devem aceitar ou não aceitar num relacionamento, quer com esta pessoa, quer numa maneira geral nas vossas vidas. Porque muitos poderiam até ter entrado numa depressão por causa de uma atitude fria, um tratamento de silêncio por parte aqui deste lado. Quando vocês tinham tudo para dar e tinham as emoções à flor da pele para se entregarem. E a pessoa só deu chapada e chega para lá. Então eu sinto que muitos passaram aqui por um ciclo complicado de tristeza, de mágoa, de agonia, de estarem demasiado em baixo emocionalmente. Mas a pior fase já está a passar e através da busca pela espiritualidade e pela lição que têm que tirar por tudo isto, porque não se esqueçam que existe propósito espiritual e quando existe propósito e equilíbrio de energia kármica, há sempre uma lição para se tirar a nível individual. E, portanto, nessa busca por essa lição, vocês provavelmente buscaram respostas através da espiritualidade. E ao longo do tempo, em que vão apanhando informação aqui, numa tiragem, apanhando informação acolá, vão se nutrindo a nível espiritual e estão a começar a florescer o vosso emocional para uma recuperação. Mesmo que ele ou ela
tenha mantido a sua frieza e a sua falta de atitude. São pessoas que estão a florescer, que estão a começar a ganhar ânimo para viver as vossas vidas, independentemente dele ou dela continuar com ou sem atitude. Estão a olhar a atitude dessa pessoa com outros olhos, em vez de estarem aqui num apego emocional desmedido, não é? Demasiado disponíveis para essa pessoa, a ansiar, porque a Lua fala da ansiedade, o retorno deste lado. Então já entraram, ou vão entrar muito brevemente, numa energia de se focarem mais no vosso renascer, no vosso florescer para a vida. Não significa que já não queiram mais aqui esta oportunidade, mas mais maduros, mais desapegados. Se ainda não estão nesse ponto, vai acontecer na vossa energia essa evolução. De terem a consciência que o primeiro amor das vossas vidas e o principal tem que ser vocês, independentemente da irresponsabilidade afetiva, seja de quem for. Porque esta pessoa foi cortante, podia ter dado uma sensação de insensibilidade e de estar nem aí. Mas também se deu mal, porque se pensou que podia seguir um caminho e esquecer facilmente, está-se a ver aqui presa energeticamente à vossa energia, porque tem aqui um cordão energético, vidas passadas, que já vêm de outras encarnações, que vos liga. Então, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, por muito atrapalhada e confusão que a pessoa tivesse provocado, esse cordão energético ninguém quebra. Até porque ele ou ela também tem a sua lição para retirar. Vamos ver a energia que vos envolve. Nós temos uma sacerdotisa, a voz interior, mais uma vez o silêncio. Mais uma vez a falta de comunicação e a conexão. É um silêncio que energeticamente fala. E eu digo-vos uma coisa, vocês têm aqui uma conexão energética com essa pessoa que muitos têm dificuldade de dormir à noite. Porque o pensamento de um atrai o pensamento do outro. Então há ali um choque, bate a energia. E os pensamentos ficam a mil, a ansiedade aflora. Muitos têm dificuldade de conseguir pregar olho à noite, porque energeticamente vocês estão presos, apesar da falta de comunicação. Há um interesse em saber da vida um do outro, mas de uma maneira muito discreta. E digo-vos mais, há algo nas sombras, há algo que nos leva à noite, às situações pouco claras e mal explicadas. Há algo na vida dessa pessoa que vocês não sabem, que a pessoa não revelou e que mantém como segredo. E que pode ser um ponto-chave para ele ou ela não estar pronto para ter correspondido nesse relacionamento. Apesar da característica dele ou dela de ser uma pessoa desapegada, uma pessoa que é capaz de ficar não sei quanto tempo sem dizer uma palavra, uma pessoa que tanto aparece como dá as costas, uma pessoa instável. E que por ser instável para ele próprio, emocionalmente, e confuso, provoca instabilidade também nos relacionamentos. E a carta do Sol, a carta da inocência, o arcano maior do Sol. Reparem que em 6 cartas saíram 4 arcanos maiores. Quanta energia de conexão, de pensamento, quanta intensidade nós temos aqui. E este Sol, não é? Na energia central de vocês,
junto com a sacerdotisa, vem-me indicar que neste recolhimento, neste afastamento, nesta ausência de comunicação, mesmo que já tenha passado bastante tempo, é como se fosse um silêncio tal, com uma conexão tão forte, que vai trazer uma clareza dessa conexão, uma clareza desse sentimento, uma clareza de uma verdade que vem à tona energeticamente. É como se vocês sentissem, caramba, já passou 3 meses, meio ano, 1 ano, 2 anos, tanto tempo já passou e eu não consigo desapegar os pensamentos e os sentimentos desta pessoa. Então algo se passa, isto não é normal. Então vem um despertar que pode ser espiritual. Porque há uma lição para cada um tirar para a vossa evolução espiritual, lembram-se? Então, provavelmente a pessoa com o seu jeito inconsequente, que na altura achou que ia seguir outro caminho na boa, quanto mais o tempo passa e a pessoa sente o coração apertado com saudade, sente-se instável e confuso, porque depois fica ali na confusão, porque é que eu não consigo deixar de pensar, porque é que eu sinto esta conexão. Então, com o tempo, vai haver um despertar espiritual. Se a pessoa não era espiritualizada, pode haver aqui um despertar. E do vosso lado, igualmente. É por isso que vocês estão também a atingir este amadurecimento, este florescimento para com vocês próprios. E a própria espiritualidade, com os conselhos que vocês vão adquirindo ao longo das tiragens e da vossa conexão com meditação e com o campo espiritual, com os vossos mentores, em fortalecer a vossa fé, vão ter aqui um florescimento para ter mais gana de viver a vossa própria vida, acima de tudo, amando-se mais a vocês próprios, saindo aqui de um estado de melancolia, depressão e lágrimas, de uma fase escura devido ao comportamento dele ou dela, que vos deitou para baixo, e há aqui uma recuperação. Há aqui um passar da noite, das sombras, para o dia, para a clareza. Vocês, independentemente de continuarem a gostar dele ou dela e de sentirem essa conexão, têm aqui uma clareza do vosso próprio valor. E talvez do vosso lado, da vossa parte, a lição que têm que tirar com esse ensinamento espiritual é precisamente uma lição de amor próprio. Que ninguém, mas ninguém mesmo, deve ter o poder e o comando sobre a vossa instabilidade a nível de emoções. Que não podem depender emocionalmente de ninguém, mesmo que continuem a amar. Em primeiro lugar, têm que se amar a vocês próprios e deixarem-se florescer para a vida, não pararem a vida por causa da falta de atitude de ninguém, por causa do comportamento inadequado, seja de quem for. Então também vos digo, da parte desta pessoa, apesar de ter tentado sim dar o fora de uma maneira muito desapegada e cortante, é alguém que não conseguiu. Não conseguiu, sente uma conexão desmedida e da mesma forma também está a ter aqui uma clareza, porque o sol traz a verdade à tona, uma clareza de que algo aqui se passa e provavelmente também um despertar espiritual. Porque se conseguiu desapegar de forma fácil de outras situações, de outras relações, de outras coisas que aconteceram na vida dele, então porque é que não consegue em relação a vocês? Realmente tem uma explicação espiritual. E a pessoa provavelmente poderá ter aqui um despertar a nível espiritual.
ok? Há aqui um desejo, no fundo, de mudar alguma coisa, porque as coisas do jeito que estão para esta pessoa causam desconforto. É como, como se a pessoa tivesse caído nela própria. Meu Deus, já passou X tempo e eu não consigo desconectar. Então a decisão que eu tomei, de uma forma até fria e dura, foi mal para mim. É como se estivesse ali, quase a embarrar num arrependimento, numa dor de cabeça. Esta pessoa tivesse atingido na sua vida, fosse o que fosse, objetivos materiais, objetivos de relacionamento com outra pessoa, enfim, fosse o que fosse, é como se nunca tivesse atingido uma completude, porque ficou a faltar algo. A conexão é tanta, por muito diferentes que vocês sejam, porque aqui esta pessoa parece-me ser mais cabeça dura e vocês mais emocionais e mais sensíveis. A conexão é tanta que provavelmente pode haver sincronicidades, estarem online ao mesmo tempo, olharem para as horas ao mesmo tempo, avistarem uma borboleta, uma joaninha ao mesmo tempo. Sinais da espiritualidade, ok? Portanto, é como se a pessoa, no fundo, vivesse um conflito interno, que optou por um caminho que, no alto da sua insensibilidade e da sua frieza e dureza, ele pensou que se ia dar bem, facilmente, mas que vemos aqui uma insatisfação permanente. Da vossa parte, provocou aqui a vossa dor. E muitos passaram por um ciclo de uma tristeza angustiante. Não é? E se alguns, porque vai apanhar aqui pessoas que estão mais adiantadas, outras mais para trás, se alguns ainda estiverem mergulhados nessa tristeza, então toca a despertar espiritualmente, a buscarem respostas no sentido espiritual, a fortalecerem a vossa fé no sentido da conexão com os vossos mentores e com os vossos guias, para entenderem tudo isto de uma perspectiva de consciência mais elevada. Porque a vossa lição passa muito pelo amor próprio. E esta pessoa provavelmente passa por aprender, em primeiro lugar, a não brincar com os sentimentos de ninguém, a ter consideração, porque a consideração e o amor não se cobram a ninguém. Tem que ser aprendido de forma natural. E provavelmente esta pessoa vai aprender a ser mais humana emocionalmente para com o outro, para com o próximo, precisamente pelas próprias atitudes, ter a consequência de ver as suas emoções abaladas. Aqui eu sinto que provavelmente até tentam mesmo saber da vida um do outro de uma forma discreta, ou pelas redes sociais, ou pelos meios que tiverem em comum. Há aqui um interesse escondido em saberem como é que está a vida um do outro. Vamos complementar agora com o tarot e vamos tentar perceber mais pormenores desta história. O 9 de paus. Uma pessoa que agiu na defensiva, como eu já tinha dito, não é?
Pode ser uma pessoa com traumas, com bloqueios emocionais, traumas de infância, traumas de um relacionamento anterior e que, portanto, agiu numa atitude de desapego na defensiva precisamente por causa desses traumas e desses bloqueios. Uma pessoa que, no fundo, não se sentia preparada para uma entrega no sentido emocional. Então foi inconsequente. E o que é que provocou por consequência? Que agora quem está na defensiva são vocês. No fundo, ainda estão de pé, porque a personagem aqui ainda se encontra de pé. Ainda se encontra no fundo, ainda disposta para lutar. Mas se repararem no rosto, está com os 2 pés atrás. Está na defensiva. É como se vocês dissessem que no fundo ainda estão dispostos para lutar, mas alto lá. Que eu só vou dar um passo quando esta pessoa começar a fazer a parte dele ou dela. Porquê? Porque eu já fui ao fundo do poço. E agora que me estou a reerguer, não vou querer ir mais. Não vou querer, nem vou permitir que se volte a repetir. Então eu ainda estou de pé, porque eu fui forte para me manter de pé. Não foi graças a essa pessoa. Agora, se esta pessoa aprender a parte dele ou dela e ainda quiser fazer por onde, eu ainda estou de pé para fazer a minha parte. Porém, só depois dele ou dela me dar as provas. É isso que eu sinto aqui. As provas que mudou. As provas de que vai fazer a sua parte. De que não vou correr o risco de voltar a ser tratada ou tratado com menos daquilo que mereço. Porque eu estou a florescer e estou a ganhar consciência do meu valor e estou a ganhar ânimo para viver a minha vida, independentemente desta pessoa. Então eu não vou permitir que ele acorde para a vida para vir estragar o trabalho que eu fiz no sentido da minha recuperação. É isso que me fala aqui, meus amores. O 10 de paus. Uma situação de fardo, um ciclo pesado que tudo isto provocou em vocês. Reparem que vocês estão a florescer para a vida. Aqui é florescer para a vida, porque saíram de uma fase muito depressiva. Então estão a recuperar ou vão entrar nessa energia de recuperação brevemente, depois de muito tempo de sofrimento. E muitos de vocês dispostos a fazer as malinhas e seguir caminho e dar as costas de vez a esta pessoa. E grande parte do bolo das pessoas que me estão a assistir vão querer cortar de vez e dizer adeus. Não é para todos, mas uma boa fatia, depois desta recuperação de amor próprio, de ânimo, de amor pela vida, de vontade de viver e de saírem desta depressão e desta tristeza, já nem vão querer mais esta oportunidade. Porque já chegou de brincadeira e de brincar com os vossos sentimentos. Por outro lado, ele ou ela tentou seguir caminho, não conseguiu. A conexão é inexplicável. Vai ter uma clareza na mente dessa pessoa. Uma verdade que vem à ideia, um despertar espiritual, algo aqui vai acontecer nos pensamentos dessa pessoa, à medida que o tempo passa. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma espécie de peso na consciência pela atitude que teve. Porque a pessoa sabe o que fez. Cortou friamente. Vocês a quererem entregar o que tinham de melhor,
que era o vosso sentimento, o vosso coração, de uma maneira verdadeira. E a pessoa o que é que fez? Pegou no coração, foi ao caixote do lixo mais próximo e mandou para lá. E foi viver a vida dele ou dela. E vocês como é que ficaram? No fundo do poço. Essa pessoa quis saber? Não. Entretanto, muito tempo passou, o tempo suficiente para vocês conseguirem finalizar este ciclo de dor e, com o apoio da espiritualidade, renascer para a vida. Então, energeticamente, há mudanças e a pessoa, por não conseguir desconectar, porque tem resgate kármico, vai ter uma clareza e vai-lhe pesar na consciência pela própria mão da espiritualidade, que não vai deixar que a situação passe em branco. E aquele peso na consciência vai começar a doer, a remoer, não é? Porque quando nós não conseguimos deitar a cabeça na almofada de uma forma tranquila e descansada, quando não temos paz que nos sossegue, não há maior doença. E a conta chega. A conta chega para pagar do mal que provocamos emocionalmente a quem tinha tanto para dar de uma forma verdadeira, e a conta chega para pagar para quem brinca com os sentimentos dos outros e vai-lhe pesar na consciência. E muitos de vocês já não vão querer mais. Pode haver ainda aqueles que continuam a querer, ainda que na defensiva. Mas alguns de vocês, eu garanto, que dão as costas completamente. E que vão ter uma clareza em relação ao vosso valor e seguir a vida. O 4 de ouros. 4 de ouros, que nos fala do apego. Presos, como eu tinha dito. Presos energeticamente. Se vocês derem as costas de vez, esta pessoa vai sentir que perdeu algo de valor. Vamos ter aqui arrependimento. Daquele amargo. É uma pessoa que é dura na queda. Uma pessoa dura. Uma pessoa mais rasa, mais fugaz. Pode ser uma pessoa materialista. Uma pessoa que colocou a vida amorosa de parte. A pessoa que deu prioridade a vantagens de objetivos financeiros. Uma pessoa a nível de relacionamentos mais superficial, porque temos aqui fogo, que revela mais envolvimento físico. Era uma pessoa com um estilo de vida talvez de mais libertinagem de idas e vindas, que desconsiderou completamente o sentimento e que só mais tarde é que ele ou ela cai em si. Porquê? Porque também tem propósito para aprender a nível espiritual. O 3 de ouros. Foi alguém que podia ter priorizado objetivos materiais e financeiros. Para um pequeno grupo, pode ser uma situação de triângulo, em que essa pessoa estivesse num outro relacionamento e vocês até nem sabiam que a pessoa estava noutro relacionamento, não é? Que nunca chegou a ser do vosso conhecimento, para alguns casos. E que pode estar lá preso por motivo de estrutura financeira. E que, por ser materialista e apegado aos bens materiais,
vai adiando a ruptura do relacionamento porque não quer ficar a perder. Tem apego por vocês? Tem, mas não tem menos apego pelo comodismo dos bens materiais. É uma pessoa materialista. Quer dar as costas a esse relacionamento, se for o caso de triângulo? Quer. Mas não dá por enquanto, porque está apegado à estrutura financeira. Mais uma carta de ouros. Uma pessoa dura na queda, não é? Muita carta de ouros. Uma pessoa fria, uma pessoa calculista, estratégica. Uma pessoa rasa, não é? Se vocês são pessoas mais emocionais e que gostam de mergulhar num relacionamento profundo, a nível emocional e em tudo o que envolve, vocês aqui sentiram uma frustração muito grande. Uma pessoa muito rasa, muito mais a nível de atração, a nível de se querer envolver, mais a nível físico. Uma pessoa que deu muita importância à matéria de dinheiro, do material. Mas por incrível que pareça, devido a esta transformação energética, ainda há uma perspectiva, ainda há uma esperança de vir a colher alguma coisa com vocês no futuro. Há uma esperança de que este semáforo fique com luz verde, porque quem meteu vermelho foi da parte dele ou dela, não é? No passado. Apesar de eu ainda ver o afastamento, na cabeça desta pessoa ainda há uma esperança do momento da colheita ainda ser possível. Mas para isso é necessário que vocês ainda queiram colher dessa semente. Porque talvez para muitos de vocês o fruto já tenha amadurecido demais e tenha virado e caído de podre. E portanto, alguns de vocês vão querer seguir a vossa vida e estão a desabrochar para viver a vida, até relativamente a outras áreas da vida que não a área amorosa. Mais voltados também para objetivos profissionais, objetivos de estudo, objetivos financeiros, objetivos espirituais. E que em relação a essa pessoa ficaram muito mais na defesa e com motivos válidos para isso. Cavaleiro de Copas. Uma pessoa dura na queda, mas que, a conexão tem sentimento, não é? Devido a esta conexão. Uma pessoa que pensa em vir acolher o vosso sentimento, que era garantido. A pessoa deu o vosso sentimento por garantido e fez de vocês gato-sapato. Vocês foram ao fundo do poço por causa disso. Agora que estão a desabrochar e a acordar para a vida, a pessoa aqui diz que ainda tem a esperança de vir acolher esse vosso sentimento, de vocês estarem aí disponíveis à espera, mas muitos não vão estar. Muitos não vão estar. O Cavaleiro de Copas vem a entregar a taça com o sentimento. E vejam bem que o momento da colheita, a personagem está virada a colher e está virada para o Cavaleiro de Copas. Portanto, ele ainda tem a intenção de vir a poder colher o vosso amor, o vosso sentimento, o vosso afeto que vocês quiseram oferecer
e que ele ou ela foi inconsequente. A torre. Ai, ai, ai. Pois é. Algo aqui, não é? Algo que não ofereceu estabilidade, algo que não ofereceu segurança, veio abaixo. Foi como um raio a atingir essa torre e a torre veio completamente abaixo. Foi uma tempestade. E neste deck nós temos borboletas à volta da torre. Pequenas borboletas que são o símbolo da metamorfose, da transformação. Então, quanto mais vocês se cuidam e florescem para a vida e se transformam, porque esta dor profunda que vocês passaram não foi em vão. Vai resultar numa grande transformação interior. É por isso que muitos de vocês depois já nem vão querer mais essa pessoa. Mas também a expectativa demasiada que ele está a criar de que vai ser certo a colheita do vosso sentimento, quando a pessoa vier para colher e levar o baque que vocês acordaram para a vida e que deram as costas, que muitos já não estão nem aí, a pessoa vai ficar perdida. A pessoa vai ficar perdida e vai-se também transformar. Transformar, eu aqui sinto, no sentido de também tirar a lição dele ou dela a nível espiritual, a nível de resgate kármico, e deixar de ser bicuda e cabeça dura e dura na queda, para ter a capacidade de demonstrar mais o sentimento que nunca fez. Não é? Nós vemos aqui o Cavaleiro de Copas com um ramalhete de flores na mão. Inclusive tem aqui um piquenique e temos aqui um envelope de comunicação. Então a ideia de vir a ter uma tentativa de comunicação com vocês que vos surpreenda, que de uma maneira que nunca foi feito no passado. Que revela o sentimento. Mas é uma pessoa que tem resistência a fazer essa mudança. Temos aqui uma energia muito forte de dureza. Mesmo que seja uma pessoa que sofra, de continuar duro na queda, a insistir numa maneira de ser dura e inflexível. Porque vemos que este Cavaleiro de Copas está ligeiramente de costas para esta torre. Portanto, há uma resistência para mudar. Mesmo que a pessoa pense, para ele ou para ela, que falhou, que deveria ter demonstrado sentimento, que deveria ter sido mais receptivo, que deveria ter tido consideração e não teve, apesar de ele pensar, depois na prática para fazer as mudanças, há uma resistência muito grande. Por orgulho, porque há uma pessoa com dificuldade de dar o braço a torcer, por já dele ou dela ser confuso emocionalmente e ter esse bloqueio, ou seja, por uma série de situações que ele ou ela difere da vossa maneira de ser e que resiste à mudança, mesmo sabendo que o erro foi dele ou dela. O 4 de espadas. A passividade, a falta de atitude, mas os pensamentos a mil, o pensar demais em tudo aquilo que foi e no ponto que está e naquilo que vai fazer ou deixar de fazer. E reparem que a personagem está deitada a refletir sobre os assuntos do coração. O coração está aqui mesmo ao ladinho. É? Mas é uma pessoa que mete o coração de parte, tal como a carta ilustra. Não é? O coração fica de parte, porque é uma pessoa tendencialmente rígida,
dura e que custa a quebrar. Quebrar orgulho e quebrar no sentido de ofertar o seu sentimento. Então é um recolhimento, é uma falta de comunicação, em que ele está metido nele próprio ou nela própria, mas a pensar bastante sobre tudo isto. E à medida que o tempo passa, é uma pessoa que também vai ser transformada. É uma pessoa que vai sofrer mudanças a nível de jeito de pensar, estrutura de personalidade e a forma de encarar a vida, que pode passar por uma redefinição de prioridade. Mas alguns, apesar de terem propósito kármico e da pessoa atingir a sua lição a ser retirada, alguns de vocês, pelo meio do caminho, enquanto a pessoa vem e não vem, vão encontrar um outro alguém. Uma pessoa que chega para transformar, uma pessoa mais emocional que vem para ofertar sentimento. E então aí, quando a pessoa se deparar que vocês tiveram essa oportunidade na vida de encontrar outro alguém que veio oferecer o sentimento de uma forma que ele nunca foi capaz, vai cair tudo no mundo dessa pessoa. Para alguns, ok? Logicamente que não vai bater com a realidade de todo mundo. O conflito interno. A pessoa em guerra com os próprios sentimentos. E à medida que sente energeticamente que vocês podem dar as costas, fica em conflito com ele próprio. Neste retiro, neste isolamento, neste afastamento, a pessoa fica num conflito danado com ele próprio, entre a parte racional e a parte dos sentimentos. Porque o apego por vocês é grande. É uma pessoa que no fundo ainda tem esperança de vir acolher o vosso amor, que deu por demasiado garantido o vosso sentimento. Poderia estar a contar que vocês estivessem aí à espera o tempo todo, a vida toda, não é? Tal era a inconsequência dessa pessoa para pensar uma coisa dessas, como se alguém merecesse parar a vida por causa de alguém que não sabe o que quer, não é? E portanto, quando começa a sentir na energia que pode perder, cai tudo ao chão e fica em conflito. Pode ser uma pessoa que tenha influências de terceiros na sua vida? Pode. Pode ser sim. Que priorizou a estrutura financeira, como eu já tinha dito, materialista, individualista, orgulhoso ou orgulhosa, e que depois fica aqui em cima do muro, com um pé lá e outro cá. A lua, os medos, uma pessoa em conflito, uma pessoa insegura, que no fundo esta dureza toda é uma capa que a pessoa usa por algum motivo para se proteger. Por isso é que tem este jeito desapegado, que é uma forma de ser que não casa, não liga com uma pessoa mais sensível, porque entra em choque direto e por isso mesmo é que abalou bastante as vossas emoções. Mas eu vejo aqui que quem começa a ficar com as emoções abaladas é aqui deste lado, por parte desta pessoa. Vocês a recuperarem, a terem até aí oportunidades de colheita na vida, transformadoras na vossa vida, e enquanto ele fica nesta passividade e em guerra com os seus demónios interiores e com influências externas na sua vida que podem estar ocultas, vocês podem não ter conhecimento dessas influências.
É alguém que começa a vibrar demais também numa tristeza. Cá se fazem, cá se pagam. A conta chega um dia, não é? Alguém que pensa demais em vocês, alguém que não consegue desapegar, que quando começa a sentir sinais energéticos, que afinal aquilo que ele deu por garantido, ele pode perder, porque a vida ensina. Depois quem começa a ficar melancólico, em conflito e numa fase para baixo, é ele ou ela. E portanto, o mundo dá voltas. Para aprender que não se brinca com os sentimentos de ninguém. A Rainha de Ouros. O valor que vocês têm são uma Rainha de Ouros, que é um arquétipo, independentemente de serem homens ou mulheres. Vocês hoje em dia, depois deste florescimento, deste acordar para a vida, esta transformação em vocês mesmos, um up de autoestima e amor próprio, estão muito mais conscientes do valor que vocês têm e que não vão aceitar menos do que merecem. Alguns de vocês até virados para projetos profissionais, projetos de estudo, projetos financeiros, com objetivos de vida e a tocar a vida para a frente, independentemente dessa pessoa. E ele com perfeita consciência do vosso valor e com perfeita consciência que não soube corresponder. E que o defeito veio deste lado. E que quebrou a cara. Porque se no início pensou que podia brincar com quem foi verdadeiro com ele ou com ela e seguir a vida facilmente, de uma forma crua e dura, ele já viu que se enganou, não é? Porque não consegue desconectar. Não consegue deixar de pensar, mesmo sendo uma pessoa dura, porque estamos a falar de energia, estamos a falar de cordão espiritual. Então quebrou a cara, porque em vez de conseguir seguir outro caminho e outras prioridades, vai ficar ou já está em guerra com ele próprio, neste isolamento. Que pensa demais em vocês. E que tem consciência da sua incompetência. A temperança, o arcano maior da temperança. A temperança fala-nos de tempo, fala-nos de processos longos e demorados. A oportunidade de colheita ainda pode surgir, sim, mas com o tempo, porque é alguém que precisa, ele ou ela, de encontrar uma moderação na forma de agir. Tem que ser uma pessoa mais moderada. Uma pessoa mais consciente do que é aceitável e do que não é aceitável. Do que pode fazer e do que não deve fazer. Do que é justo e do que é injusto. Equilibrar mais o racional com o emocional, porque foi alguém que colocou no lixo a parte emocional. Não quis saber. Não quis saber dos vossos sentimentos. Houve aqui um desprezo. E nem sequer deu ouvidos, nem voz, nem quis saber daquilo que sentia. Então é alguém que está num conflito interno danado, é alguém que está instável, é alguém que tem um peso na consciência e que precisa de se reequilibrar. Meter as coisas no prato da balança. Afinal, o que é que conta mais? A estrutura? O dinheiro? O dinheiro é importante. Toda a gente gosta de dinheiro, porque sem dinheiro não conseguimos viver. Mas colocando no prato da balança, o que é mais importante? O amor ou o dinheiro? Se eu só tiver dinheiro e não tiver amor, eu vou ser feliz? Se eu desperdicei a oportunidade de ser amado ou amada por alguém verdadeiro,
A vida vai-me dar essa oportunidade novamente com outro alguém. Eu joguei fora uma pessoa de valor. Eu coloquei-me a mim próprio ou a mim própria na merda. E dei por garantido, porque sou uma pessoa cheia de mim próprio e orgulhosa, dei por garantido o sentimento aqui desta pessoa. E agora o que é que eu vou começar a perceber-me? Que a pessoa, felizmente, graças a Deus e à espiritualidade, conseguiu sair do fundo do poço, está a florescer para a vida, está-se a dar mais valor a ela própria ou a ele próprio, e para alguns casos até já surgiu outra possibilidade de outra pessoa. E aqui, como é que fica? Em conflito, com medo, com insegurança própria, porque este próprio jeito de armadura, de defesa, de não se entregar, é fruto de uma insegurança interior. E, portanto, é alguém que se tem que equilibrar internamente e que tem que equilibrar a própria vida. Uma redefinição de prioridades. O 5 de espadas, o que é que eu falei? Saíram duas cartas, eu vou aceitar. O 5 de espadas e o as de copas, mas vamos por partes. O 5 de espadas. Olhem bem a imagem. A pessoa com a mão na cabeça. A roçar o arrependimento. Não é? O que é que eu fui fazer? O que é que eu fui fazer? Com dor de cabeça? Tudo aquilo que eu consegui na vida, longe desta pessoa, não consegui a plenitude que eu gostaria de ter, ou que pensei que iria ter? Não consegui. Esta carta fala da vitória sem mérito. Tudo aquilo que ele tivesse conseguido, ou ela, foi como se tivesse sido um objetivo atingido, mas sem honra. Então, se foi o dinheiro que esta pessoa priorizou, se foi uma estrutura a nível de segurança financeira, está infeliz. Uma vitória sem honra. Esta resistência de entregar o sentimento, infelicidade. O facto de o vosso sentimento afinal não estar assim tão garantido, a pessoa fica perdida. É como se achasse que realmente tudo acabou, que perdeu a oportunidade da vida, a pessoa da vida, por culpa própria. E finalmente um as de copas. Não é? Só depois de quebrar a cara, só depois de perder, só depois da casa vir abaixo é que a pessoa se vai querer permitir a um novo início, a escutar mais e a ter uma clareza maior da voz do seu coração e dos seus sentimentos. Só depois de muito correr, de muito andar, é que a pessoa vai querer aqui um novo início. Depois de muitos de vocês já terem desistido, já estarem inclusive a querer colher fruto com outra pessoa, o propósito espiritual deste lado é aprender a não ser uma pessoa insensata, insensível, dura demais para com os sentimentos dos outros, a ser uma pessoa correta, uma pessoa que dê honra à própria espiritualidade, uma pessoa que tenha consciência que não saímos desta vida sem pagar e que devemos de ter consideração, principalmente pelas pessoas que são honestas e são verdadeiras para connosco. Então este aqui vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara
É uma pessoa com pouca atitude, mas que vai ter aqui uma transformação. Realmente muitos de vocês não vão querer mais, mas para quem vier ainda a querer, é alguém que vai querer um novo início, depois de muito quebrar a cara, apesar de continuar com uma resistência na mudança para entregar o sentimento. Mas é alguém que de alguma forma vai querer comunicar. Eu sinto isso. Pode demorar um tempo, mas é como se a pessoa depois já não aguentasse mais. Cavaleiro de Copas fala de comunicação, da pessoa dar um sinal de vida. Para alguns, talvez uma maneira de comunicar um pouco transformada, embora possa ainda não vir completamente transformado, porque ainda temos aqui todo um processo de instabilidade e de conflito interno. Mas vai haver uma tentativa de comunicação, sim, ok? O Papa fala-me da moralidade, o peso na consciência por não ter sido correto, a escadinha da ascensão espiritual, esta pessoa a ter um despertar ou um crescimento espiritual porque está a retirar a sua lição. E uma pessoa que vos recorda como pessoas sérias e de confiança para ter um relacionamento sério. Mas por motivos de educação, da forma como foi educado também, fatores religiosos, tudo englobado, a pessoa pode ter uma forma de pensar demasiado bicuda, teimoso nas ideias, pouco flexível e então insiste por demasiado tempo em ter um comportamento que não acrescenta, um comportamento que vos magoou profundamente e que acabou por ser incorreto, inflexível. Podemos ter aqui casos até mesmo de preconceito para alguns casos. Se tiverem diferença de idade, diferença de educação, de religião, de cultura, diferença de cor de pele, situações de homossexualidade, podemos ter aqui preconceito também, ok? Para alguns casos. O pajem de copas, a pessoa ainda a meter os pés pelas mãos, não é? Mas o pajem por si só já me revela o querer comunicar, mas ainda assim alguma imaturidade, porque é um pajem. Então, imaturidade na matéria emocional. E vejam que interessante que neste deck o pajem tem aqui um mielheiro, não é? O porquinho, onde se guarda ali o dinheiro, no mielheiro, e este mielheiro está vazio. Então, se foi uma pessoa muito materialista, que deu muita importância à estrutura, à segurança financeira, ao que é material, é como se agora, a cabeça está na lua, é o tonho da lua, a cabeça está na lua, afinal o dinheiro já não é assim tão importante, porque tenho aqui uma dor de cabeça relativamente a um peso na consciência, por ter sido incorreto. Então eu estou a redefinir as minhas prioridades. Tenho os pés na cabeça, a cabeça nos pés, meto as mãos pelos pés. Uma pessoa imatura. A sacerdotisa, mais uma vez, 2 vezes a carta da sacerdotisa. Alguém que pode aparecer para comunicar e devido à imaturidade e à insegurança aparece e desaparece. E o mago. Alguém que tem uma tendência de manipular as coisas ao jeitinho dele ou dela. De uma maneira calculada, de uma maneira pensada. É alguém que ainda vai tentar algo no futuro, ok? Alguém que ainda vai tentar algo, uma comunicação, uma nova forma de fazer as coisas, porque o mago e o as de copas já me indica um novo ciclo,
mas ainda assim uma pessoa com personalidade forte, que emocionalmente é imatura e que, se alguns aqui ainda quiserem essa pessoa de volta, vão ter que ter muito pé firme no chão e muita consciência do vosso valor e de não aceitarem migalhas por parte dele ou dela. Porque ele tem uma personalidade forte e uma tendência de querer fazer as coisas ao seu jeito. Uma tendência de aparecer e desaparecer. Então vão ter que encontrar aí um consenso. Para quem ainda quiser esta pessoa de volta, porque muitos de vocês, com certeza, que já não vão querer e até já vão estar noutra, ok? Uma pessoa que tem sentimento, mas que nunca foi revelado, o Rei de Copas, uma pessoa que age sempre na defensiva, mas que ainda vai querer lutar, uma pessoa orgulhosa, cheia de si, que deu o vosso sentimento por garantido e que não se revelou ser uma pessoa de confiança. Por isso é que vocês ficaram desconfiados. Foi uma pessoa que não provocou segurança. Mas o Rei de Ouros, ele demora a ceder, mas acaba por ceder. É cheio de si próprio, cheio de orgulho, parece o galo com a crista levantada, a dar o vosso sentimento por garantido, mas acaba por ceder. Ok? Uma pessoa que vive insatisfeita, que mesmo que tenha outras possibilidades na vida, está constantemente com o pensamento firmado na recordação de vocês. Uma pessoa com um temperamento forte que precisa de ganhar aqui uma coragem para ir à luta daquilo que quer, que pode ter várias opções de escolha, 7 de copas, pode inclusive estar noutro relacionamento e querer finalizar, ou ser uma pessoa inconsequente, mais superficial, de contatinhos e de envolvimentos superficiais, mais a nível de contatinhos e a nível físico. Mas uma pessoa confusa, que tanto pensa em procurar, como depois se perde no meio da confusão. Uma situação que já se está a tornar pesada e de sofrimento para ele ou para ela, porque é alguém que não vive feliz. Mais uma carta que me mostra vocês a darem as costas, não é? E sem interferir diretamente no ânimo dessa pessoa. Mais uma carta que me fala em dar as costas. Ele a reflete bastante neste afastamento que ele próprio provocou. O 8 de paus, o orgulho, mais uma vez. A pessoa tem uma dificuldade em quebrar o orgulho, apesar da chama do sentimento ainda estar acesa. E o Rei de Espadas, alguém frio, mas que com o passar do tempo pode atingir uma sabedoria maior em saber lidar com a situação, porque no fundo ainda quer uma vitória. Mas é uma pessoa travada, uma pessoa que demora para ter atitude. Há aqui um propósito para cada um de vocês aprender. Ok? Mas Rei de Espadas e Sol é alguém que vai ter uma clareza mental dos sentimentos, de que quer uma vitória. E o Rei de Espadas, de certa forma, também luta por aquilo que quer. Eu sinto que aqui falta o atingir uma maturidade, o alcance do maior amadurecimento para saber lidar com a situação. Há muito orgulho, não é? Tem que haver uma quebra de orgulho e no fundo também há insegurança escondida. Então, quanto mais vocês cuidarem de vocês, florescerem para a vida e estarem abertos a outras possibilidades na vossa vida, vai ajudar no desenvolvimento energético para que esta pessoa tome uma atitude, apesar de muitos de vocês já não quererem mais depois, ok? Foi esta a leitura, eu espero que tenha batido com a maioria dos casos. Se foi a primeira vez que me assistiu e se gostou da tiragem,
faça a sua inscrição no canal e para quem já é costume estar aqui comigo, a minha gratidão eterna. Energia de troca, coloquem o like, o comentário e partilhem este vídeo nas redes. Um beijinho muito grande nos vossos corações e até um próximo vídeo. Fiquem todos bem.